Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, é muito bom nos colocarmos nesta escuta atenta da palavra de Deus, pois descobrimos coisas que são de suma importância para a nossa vida. Talvez a gente não consiga perceber, mas hoje, de uma forma muito especial, a palavra de Deus nos fala sobre o trabalho, a dignidade do trabalho. Dentre tantas coisas que nos mostra o Evangelho hoje, nós conseguimos compreender a dignidade do trabalho. Jesus é filho do carpinteiro. Jesus é aquele que trabalhava na carpintaria de seu pai adotivo José. E isto para nós é exemplo, porque inclusive o nosso mestre, nosso Salvador, trabalhou com suas mãos para o sustento de sua casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, diante desta palavra que ouvimos, como disse ainda há pouco, nós somos chamados a refletir também sobre a dignidade do trabalho. A vida de trabalho de Jesus em Nazaré é manifestada neste Evangelho. E o que nós conseguimos também perceber é que aqui se mostra a santificação do trabalho. A santificação do trabalho, porque o trabalho é participação na obra criadora de Deus. Isso nos faz abrir uma reflexão acerca de Jesus e o mundo do trabalho. Todos nós trabalhamos, todos nós precisamos trabalhar para o nosso sustento, para a nossa família, para que tenhamos dignidade. Vemos pelo Evangelho que depois de algum tempo, Jesus voltou à sua cidade Nazaré com os seus discípulos. Esperava-o ali sua mãe, com enorme alegria. É a alegria do filho que chega em casa. Talvez tenha sido a primeira vez que aqueles primeiros seguidores do Mestre conheceram o lugar em que Jesus se tinha criado e devem ter recuperado as energias, estando próximos
de Maria, de Nossa Senhora, que os teria rodeado de particulares atenções, servindo-os com uma solicitude que ninguém tivera com eles antes, até então. É Maria, é a Mãe de Deus, é a nossa Mãe, que nos cerca de todos os cuidados, de todo o carinho, que serve a cada um de nós, ela que partiu naquela ocasião para servir, para ajudar a sua prima Isabel. Maria certamente ali naquele dia, naquela casa, deve ter rodeado aqueles primeiros discípulos e seu filho Jesus de carinho. É claro que em Nazaré todos conhecem Jesus. Conhecem-no pelo seu ofício e pela sua família. É o carpinteiro, filho de Maria. Tal como acontece com tantas pessoas, o Senhor seguiu o ofício daquele que fizera as vezes de seu pai junto dele aqui na terra. Por isso chamam-no de filho do carpinteiro. Ele teve a profissão de José, seguiu aquilo que José fazia. A sua família, claro, é a que guardava o maior dos tesouros, o Verbo de Deus feito homem. Ele foi como outra qualquer entre as da vizinhança. Apesar de ser o Verbo de Deus encarnado, o Filho de Deus, ali em Nazaré, era como qualquer outro. Trabalhava, tinha sua casa, tinha sua família. Jesus deve ter permanecido vários dias em casa de sua mãe e provavelmente visitou outros parentes e conhecidos. É assim que a gente faz quando volta à casa da família. Visita parentes, amigos, conhecidos, e chegado o sábado, vai nos dizer a palavra, o Senhor pôs-se a ensinar na sinagoga. Os ouvintes ficavam surpreendidos. Aquele que até há pouco tempo fabricava móveis e que os consertava quando se estragavam, fala-lhes agora com suma autoridade e sabedoria, tal como ninguém lhes havia falado até então. Aquelas pessoas de Nazaré só conseguem enxergar em Jesus o lado humano, aquilo que tinham observado durante 30 anos, a mais completa normalidade. Custa-lhes a descobrir o Messias por trás dessa normalidade. Ainda vemos, pelo Evangelho, que os habitantes de Nazaré escandalizaram-se dele. A Virgem Maria não. Ela sabe que o seu filho é o Filho de Deus. Olha-o com imenso amor e admiração. Compreende-o bem. Você consegue imaginar o doce olhar de Maria contemplando seu filho na sinagoga, em casa, junto dos seus, fazendo alguns milagres, como nós vimos, que Jesus ali fez poucos milagres porque não tinham fé, mas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos. Imagine o doce olhar daquela mãe amorosa que sempre se colocou a serviço para ajudar o seu filho. A meditação dessa passagem, em que se reflete indiretamente a vida anterior de Jesus em Nazaré, ajuda-nos a examinar se a nossa vida, o nosso dia a dia, cheia de trabalho e de normalidade, é também caminho de santidade, tal como foi a da Sagrada Família. Como é o nosso trabalho? Como é o nosso dia a dia? Como você trabalha? Com que amor realiza o seu trabalho? Existe ali um caminho de santificação
Ou se trata apenas de cumprir uma obrigação para receber um salário no final do mês para pagar as suas contas? O trabalho deve ser feito com amor. O trabalho deve ser o melhor de nós, para que isto não se torne um peso em nossa vida. Aqui está o sentido redentor do trabalho. É o sentido redentor do trabalho. Vamos hoje, conhecendo este Evangelho, pedir a São José que nos ensine a trabalhar bem e amar os nossos afazeres. José é o mestre do trabalho bem realizado, pois ensinou o seu ofício ao Filho de Deus. Teremos muito a aprender dele se recorrermos ao seu patrocínio enquanto trabalhamos. Aprendamos tudo isto com uma disponibilidade de vida. Nós ouvimos ainda pelo Evangelho que Jesus ficou admirado com a falta de fé deles. Nós temos ouvido esses dias que todos ficavam, onde quer que Jesus chegasse, admirados com suas palavras, com suas ações. Hoje é Jesus que se admira com a falta de fé do povo de Nazaré. E conosco? Como será que acontece? Será que Jesus se admira com a nossa falta de fé? Será que Jesus fica triste quando percebe que nos falta o verdadeiro sentido da fé? Que nos falta a verdadeira confiança em Deus? Vamos refletir sobre isto. A fé é essencial em nossas vidas. Reflitamos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.